Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Professor Felipe Nicolite, obrigado pela presença. Grande amigo. Diana, legal. Isso aí, pessoal. Quem for entrando, já vai convidando os amigos, que o tema é bacana. Trouxe um convidado muito bacana também para trazer considerações valiosíssimas para a gente. Vamos lá. Bom de convidar amigo para assistir é isso, ó. Nem começou, já está elogiando. Um abraço, Felipe. Professor já entrou, professor Bruno Pinheiro. Aceitando aqui. Pessoal chegando aí, boa noite a todos. Fala, professor, boa noite, um prazer, tudo bem? Como é que você está aí? Como é que está essa pandemia aí no Rio de Janeiro? Né, um momento complicado, mas que vai passar, tudo passa. Vai melhorar. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Então, bem, graças Então a tá Deus, ótimo. e por aí. Tá tudo indo, tudo bem, tudo indo. A gente tá caminhando. O som tá legal, a iluminação tá boa. Tá legal aí para você? Para mim tá ok, para mim tá legal. Vou aqui só para ficar direitinho para você aqui. Deixa eu ver a luz aqui. Não, tá legal, né? Tá tranquilo aí. Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Ah, bacana. Então, professor, primeiramente, agradecer por você ter aceitado o convite, assim como aconteceu com o professor Bruno Gilabert. A gente não se conhecia, eu pensei num tema e queria buscar alguém que tivesse grandes conhecimentos para passar para a gente sobre direito constitucional. Pensei em você, então fui seu aluno no fórum em 2013. Ah, que Eu legal. tinha acabado de me formar, queria me manter atualizado. Um amigo meu que estava fazendo curso para delegado, hoje em dia ele é delegado, inclusive, falou: faz esse curso, cara, o curso é bom, você vai ficar atualizado. E eu fiz, pô, gostei muito. Tive aula lá, a primeira vez que eu tive aula com você lá, foi muito bacana. E aí, hoje você é um mestre, né? Olha que beleza, tá vendo? Na caminhada aí a gente conseguiu fazer uma especialização, terminei o mestrado ano passado, 2019. Ah, ótimo, que bom. E agora vai estar aí na carreira docente, né? Tô aí iniciando, né? Pequenos passos, mas aos poucos a gente vai conquistando nosso espaço, vai aprendendo bastante, principalmente com professores como você, que já tem anos de experiência, então é bacana isso. Tá legal. Não, então tá ótimo. E como é que tá? O que a gente vai debater? Como é que tá as questões? O que você está Então, para o pessoal que está entrando aí, ó, galera, o professor Bruno Pinheiro, ele é advogado, professor de Direito Constitucional em diversas instituições. Vou citar algumas, provavelmente eu vou esquecer. FEMPERJ, AMPERJ, EXUDEPERJ, curso SERES, curso, curso, fazendo? curso Fórum, enfim, eu vou esquecer, eu vou esquecer porque são vários. É, E além, e além disso, é autor de obra jurídica. O senhor tem um livro sobre constitucional, né, professor? controle de constitucionalidade, hermenêutica constitucional, agora está saindo aí até o final do ano o processo legislativo. Legal. Para quem tem interesse, quer se aprofundar na matéria, já está aí a indicação do livro do professor. Fica até a dica Professor, principal, controle de constitucionalidade e hermenêutica constitucional, editora de Plata. legal. Professor também tem um canal no YouTube, né, professor? Tem um canal no YouTube, aqui no Instagram também, né? No Instagram. O canal no YouTube sempre com aula gratuita, se o pessoal quiser. Essa semana, inclusive, já publiquei umas 2 aulas, tem lá mais aulas, temas dos mais diversos, processo legislativo, controle de constitucionalidade, hermenêutica constitucional, aula de
Então, acho que o canal está bem legal, o pessoal vai curtir. É Bruno Pinheiro, lá no YouTube. Pô, legal. Então, o pessoal já se inscreva no canal, curta, vai lá, assina o sininho lá, para poder, sempre que tiver aula nova, saber em primeira mão. Tem notificação. Professor, essa live aqui, como a gente combinou previamente a estrutura dela, ela vai ser composta por 4 partes. Uma introdução, em que eu vou delimitar o tema das 2 lives, da de hoje e da próxima semana, a ideia de onde surgiu esse tema e delimitar, que é importante, o tema da live de hoje, para que não haja confusão. Lógico. A segunda parte é uma cronologia das normas que são anteriores a essa questão que surgiu, a esse questionamento que surgiu. A terceira parte, eu passo a palavra a você para as considerações constitucionais acerca dessa nova lei. E, por fim, a gente faz uma arremata tudo isso. Grande, desculpa aí te interromper, porque estou vendo aluno meu passando. Fica à vontade. Desculpa te interromper. Não, fica à vontade, professor. Então, a gente faz um arremate disso tudo, faz uma conclusão. Então, em 4 partes, acho que a gente consegue esgotar o assunto aqui na medida do possível, obviamente, porque em 1 hora isso não é possível esgotar literalmente, mas acho que dá para trazer considerações interessantes. Sim. Vamos lá. O tema é a discussão sobre se a prisão disciplinar militar em âmbito estadual, a decretação dela vai gerar um crime de abuso de autoridade. Essa ideia surgiu a partir da edição de 2 leis no final do ano passado. A nova Lei de Abuso de Autoridade e, em seguida, a Lei 13.967 de 2019, que é o objeto dessa live, que extinguiu, ou pretendeu extinguir, é isso que a gente vai discutir também, a prisão disciplinar em âmbito militar estadual. Só que hoje... Oi? Eu acho que deu uma travada agora. Não sei se foi o meu ou se foi o teu. Agora deixa eu ver pra mim aqui. Como é que tá aí? Aqui tá ok, voltou. Deixa eu mudar de lugar, deixa eu ver. Não, acho que agora... Tá legal, voltou. Então, a live de hoje, o tema é a análise de aspectos constitucionais acerca dessa nova lei, a 13.967, que extinguiu ou pretendeu extinguir a prisão disciplinar em âmbito militar estadual. Qual é a cronologia normativa das normas em relação a esse tema? Nós temos um decreto-lei de 69, o decreto-lei 667. Esse decreto-lei, ele reorganiza as polícias militares. Em seu artigo 18, na redação originária, antes da modificação que foi feita, ele diz que os estados devem criar, as polícias militares devem criar seus regulamentos disciplinares à semelhança do regulamento disciplinar do Exército. E como o regulamento disciplinar do Exército prevê a prisão como uma das sanções disciplinares, os demais regulamentos disciplinares estaduais que foram criados também prevê esse tipo de sanção disciplinar. Ocorre que, ao final do ano passado, a Lei 13.967, já em sua ementa, diz que altera esse artigo 18 para extinguir a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, ela determina, no novo artigo 18, que os estados, que as polícias militares estaduais e os corpos de bombeiros militares estaduais criem códigos de ética e disciplina por meio de lei ordinária. Esses códigos nada mais vão fazer do que substituir os atuais regulamentos disciplinares. Ok? Esses códigos eles vão tratar de normas sobre as transgressões disciplinares e as sanções. E esse código, segundo a lei, deve ser regido por diversos princípios, dentre os quais a vedação de medidas privativas e restritivas de liberdade. É nesse princípio que se baseia a extinção da prisão disciplinar. A lei de abuso de autoridade, por outro lado, ela prevê em seu artigo 9º, caput, o crime de decretação de medida privativa de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então, a partir disso, surgiu, por minha parte, o seguinte questionamento. Com essa nova lei, que alterou o artigo 18 do Decreto-Lei 667,
e o artigo 9º da nova Lei de Abuso de Autoridade, a decretação de uma prisão disciplinar em âmbito militar estadual, ela gera um crime de abuso de autoridade? Esse é o questionamento. Por quê? Porque, voltando à Lei 13.967, nós temos o artigo 4º, que diz que ela entrou em vigor na data de sua publicação, 27 de dezembro de 2019. Contudo, o artigo 3º, e é nesse ponto que a dúvida ficou batendo na minha cabeça desde que eu vi essas alterações, é que o artigo 3º, ele confere um prazo de 12 meses para que os estados implementem e regulamentem essa alteração feita no decreto. Então, o questionamento é o seguinte: esse artigo 3º, ele pode ser considerado uma norma de eficácia diferida, e dessa maneira a prisão disciplinar ela ainda não estaria vedada. Agora, um pouquinho, você ia falar o artigo 3º, travou o seu aí. Voltou agora? Voltou, mas se no artigo 3º você começar a falar, travou. Tá. O artigo 3º, que confere um prazo de 12 meses para os estados regulamentarem e implementarem essa lei, ele é uma norma de eficácia diferida e, dessa maneira, a prisão disciplinar ainda não está proibida, ou esse artigo não impede a produção de efeitos dessa lei e a prisão disciplinar está vedada. Essa é a grande discussão que surgiu para mim. Eu vou, só para finalizar essa contextualização, trazer a justificativa do projeto de lei que foi convertido nessa lei 13.967. São 3 principais, com uma em destaque. A primeira é de que a prisão disciplinar ela viola direitos humanos. A segunda é que essa prisão ela viola a Constituição Federal, que rompeu com um período ditatorial. Só que o que me chamou a atenção é a terceira justificativa, que faz uma diferença entre o âmbito militar das Forças Armadas e o âmbito militar estadual. Para o autor desse projeto de lei, que é um subtenente Gonzaga, do PDT, ele afirma que o militar da União, o militar das Forças Armadas, a atividade dele é eminentemente militar. Ele, em geral, fica dentro do quartel, as atividades são internas. Por outro lado, os militares estaduais possuem uma atividade eminentemente civil, por estarem nas ruas fazendo a garantia da ordem pública, da segurança pública. Então, o tratamento que deve ser conferido a eles é um tratamento idêntico ao civil. Então, essa prisão disciplinar em âmbito militar estadual seria ilegal. Esse é o panorama que a gente tem. As indagações que me surgiram e que foram as razões de eu lhe convidar são as seguintes. Primeiro, a Lei 13.967 é constitucional? Primeiro questionamento. Segundo questionamento, ainda que se considere inconstitucional, pelo princípio da presunção de constitucionalidade das leis, ela ainda não foi declarada inconstitucional, portanto, ela ainda pode produzir seus efeitos. Considerando isso, esse artigo 3º da Lei 13.967, ele impede a produção dos efeitos dela e, por conta disso, a prisão disciplinar... Travou do artigo, você falou a terceira. Voltou? Não, voltou, travou só na terceira, quando você falou a terceira questão aí. Tá, o segundo questionamento é, partindo do princípio de presunção da constitucionalidade das leis, a Lei 13.967 não foi declarada inconstitucional. Em razão disso, o artigo 3º, ele impede a produção dos efeitos dessa lei e, portanto, a prisão disciplinar ainda não está vedada, ou ele não impede e a prisão disciplinar militar em âmbito estadual, ela está vedada desde já? Esses são os questionamentos, professor. Então, eu acho que eu vou começar até pelo segundo, se eu não me engano, na ordem que você falou da presunção de constitucionalidade, não foi isso? Isso. Foi o segundo questionamento. Isso. Então, enquanto a norma não foi... Essa norma, ela já está produzindo efeitos. Tá? Então, ela está produzindo efeitos e ela pode ser aplicada. Não tem, a não ser que tenha um período de fracasso que você estabeleça aí para o início de da norma. Então, você vai estabelecer um período de vigência da norma, de início de vigência da norma, né? A partir desse período estabelecido, se não for estabelecido nenhum período, 45 dias, ela estabeleceu qual prazo? Para vigência, ela entrou em vigor na data da publicação.
o prazo que tenha para regulamentação e implementação, de 12 meses. Então, se ela não estabelecer esse prazo, ela já está em vigor. Tá? Ela já está em vigor, já está produzindo efeito. Porque presume-se a constitucionalidade da norma. Então, essa norma ela só vai cair quando ela for declarada inconstitucional, seja em abstrato ou em concreto. E aí vai cair, no caso concreto, para as partes que suscitarem a questão. Tá? Então, estão hoje sujeitos à aplicação da norma. A norma está eficaz. Tá? Agora, a Constituição, ela traz hipóteses, e a hipótese é divergente, tem divergência na doutrina, em relação à possibilidade de prisão de natureza administrativa. O STF, inclusive, está rediscutindo essa possibilidade no caso de extradição, no caso de extradição também. Então, nós teríamos hoje duas possibilidades de prisão administrativa, que seria o caso de extradição e o outro de prisão militar, tá? Em caso de prisão disciplinar, né, na seara militar. E nos casos, é contestado essa prisão. Mas você tem previsão constitucional. Se você for lá no artigo 5º, inciso 60... Travou aqui um pouco para mim. Voltou. Caiu, mas voltou. Então, olha só lá a Constituição no artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, nem flagrante delito, por ordem escrita e fundamental da autoridade judiciária competente. E aí vem, vírgula, salvo nos casos de transgressão militar ou crime militar em lei. Então, no caso de transgressão militar, você tem autorização expressa da Constituição. O STF está rediscutindo a possibilidade ou não de prisão da extradição, mas também habilita. Mas a questão militar, ela tem expressa Constituição. Tá? Então, a Constituição permite expressamente a prisão militar. O problema agora então, entre polícia militar e exército. Aí é uma questão importante. Se você está metido aos mesmos que você tem no exército, se você teria também na polícia militar. O STF tem posição, tem jurisprudência no sentido de admitir a prisão disciplinar no âmbito da polícia militar. Tá? Por entender que é constitucional, portanto. E essa lei, ela acaba invadindo a esfera de competência dos estados. Porque os estados também podem reproduzir uma competência permitida pela própria Constituição, que é a prisão disciplinar do policial militar. Então, eu entendo que claro que a questão que a gente está falando ela é divergente, né? Mas essa lei ela viola, a princípio, o artigo 5º da Constituição, inciso 60, e também a competência dos estados para estabelecer, a não ser que você desvincule a polícia militar dessa estrutura militarizada. Isso aí, inclusive, é uma proposta que se tem, que é um projeto de tramitação para isso, para você fazer essa desvinculação, para você acabar com a ideia de polícia militar, que é, sim, um resquício da época da ditadura militar. Tá? Mas isso não aconteceu ainda. Então, pela posição que a gente tem do STF, essa lei seria inconstitucional, sim, salvo mudando posição, mudando jurisprudência do Supremo. Entendi. Em relação a esse artigo 5º, tem até uma questão interessante, que é a seguinte, um desenvolvimento relacionado ao controle de convencionalidade, que foi até também, é um tema que eu me interesso bastante, foi até um tema na minha especialização, e então eu procurei trazer uma pesquisa sobre isso que fosse direcionada a esse artigo 5º de 61. Realmente, não há um posicionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na interpretação da Convenção Americana, sobre a proibição da prisão disciplinar em âmbito militar. O que nós temos é o seguinte, a Constituição, nesse inciso, o termo final dela é definido em lei. E a Corte Interamericana, ela já fez uma interpretação do artigo 30 da Convenção, que traz as hipóteses de restrição dos direitos e liberdades ela previstos, de que qualquer restrição a direitos e liberdades fundamentais, ela depende de lei em sentido formal, em sentido estrito. E o que nós temos hoje... Travou? Arthur, travou. Deu uma travada legal aí. Voltou? Voltou. Não sei se foi o seu ou foi o meu. Eu também não sei. Pode ser o meu, a internet aqui em casa tem estado ruim. Não, aqui também de vez em quando dá. Então, dá pra mim. Aí você está falando da convenção. Escutando legal agora? Agora.
Então, o que a Corte Interamericana vem interpretando, o artigo 30 da Convenção, é de que a restrição de direitos e liberdades fundamentais depende de lei em sentido formal. E o que nós temos hoje é que os regulamentos disciplinares são decretos. Inclusive, esse decreto-lei 667, que é o fundamento de validade desses decretos estaduais, ele também não é uma lei em sentido formal, um decreto-lei. Então, o decreto que você falou, não ouvi o número, o decreto escapou. O último? 667. De? 69. Então, aí tem uma outra questão importante, né? Se você pegar, por exemplo, a lei de contravenção penal, é decreto. Se você pegar o Código Penal, tá? É decreto. Mas foi recepcionado formalmente como lei. Então, todos esses atos da Constituição, se não foi declarada a sua não recepção, eles são recepcionados com a forma de lei. Então, todos eles têm a forma de lei recepcionados, e a recepção é implícita, recepcionados com a forma de lei. Porque a não recepção ela deve ser declarada, e ela não foi. Entendeu? Então, esse é um ponto legal, um ponto interessante, porque a lei de contravenções penais não é uma lei, formalmente não foi declarada, mas como decreto. O Código Penal, né, a parte anterior, a reforma, o Código Penal era um decreto, ou foi, né, um decreto, e agora é recepcionado como lei, né, sob a forma de lei. Então, acontece a mesma coisa com esses decretos. Então, quanto à violação à legalidade, entendeu? Violação à legalidade a gente não tem. Eu trouxe... A violação à legalidade seria citado hoje. Entendeu? Mas não em relação aos anteriores. Sim, sim. Eu trouxe esse posicionamento justamente para que você abordasse essa questão, porque eu sabia que envolvia a questão de recepção e não de condicionalidade. Então, aí é questão de recepção ou não recepção. E o vício formal, ele não impede a recepção em regra, né? Eu não vou entrar muito em condicional aqui, tá? A gente tem uma exceção, se alguém, óbvio, né, tiver mais esse, uma exceção quanto ao vício formal, que pode impedir que é o vício formal orgânico, decorrente da realização de matéria, que pode impedir a recepção. Mas aí é mais aprofundado no termo de direito constitucional. Mas o vício formal não impede o vício material, sim. Tá? Mas não houve nenhuma declaração em relação a esses atos. Por isso que o mesmo raciocínio que a gente faz para a presunção de constitucionalidade, a gente faz para a presunção de recepção desses atos. Então, todos esses atos presumem-se recepcionados pela Constituição. Tá? E recepcionados sob a forma de lei. Então, você pode entender que esses atos hoje seriam lei, no sentido formal. Tá? Tanto é que em casos em que você tem, por exemplo, um ato que não foi sob a forma de lei, um decreto, por exemplo, tá? Um regimento do STF. O STF, antes da Constituição de 88, poderia criar recursos, estabelecer normas relativas à propriedade. Hoje não pode mais. Então, veja que a norma regimental do STF, que diz respeito a recurso, ela foi recepcionada como lei. Logo, esse dispositivo, a recepção é parcial. Esse dispositivo, que trata de processo de recurso, especificamente, do regimento, só pode ser alterado por lei. Não pode ser alterado sequer por norma regimental. Não pode ser alterado sequer pelo STF. E aqui é uma questão interessante. Então, você imagina, o regimento do STF, ele tem parte recepcionada por lei em sentido formal, que pode alterar agora. Só alteração por lei, portanto. Mas o raciocínio aqui é o mesmo, tá? Então, o vício formal não impede a recepção. Logo, essa exceção que a gente falou. Logo, essas normas teriam que ser recepcionadas sob a forma de lei. Então, tem forma de lei nos dias de hoje. Esse vício não existiria. Não existiria sequer o vício de convencionalidade, ou inconvencionalidade, se a gente quiser dizer assim. Tá? Então, não haveria qualquer aspecto, então não haveria qualquer violação da parte, porque são normas anteriores à própria Constituição. Então, elas tendo sido recepcionadas como lei ordinária, uma lei federal posterior, que no nosso caso é a 13967, que a altera, não há problema jurídico algum também em relação a isso. Não. Se você tem, por exemplo, um decreto, tá? E ele é recepcionado como lei, a alteração agora tem que estar via lei. E, claro, vai depender se ele é recepcionado como lei ordinária, recepcionado como lei complementar. Se é recepcionado como lei complementar, a alteração só via lei complementar, não é o caso. Tá? Mas recepcionado como lei ordinária, pode ser alterado por lei e vai ser alterado, na verdade, só poderá ser alterado por lei. Não pode ser alterado mais, a gente nem tem mais a recepção dos decretos, né? Mas pode nem ser alterado
decreto, agora é alteração por lei, porque é lei em sentido formal. Entendi. Então, professor, esse artigo 3º da Lei 13.967, quando ele dispõe que os estados e o Distrito Federal têm o prazo de 12 meses para implementar e regulamentar a disposição da lei, que é a alteração do artigo 18 do Decreto-Lei 667, ele não é uma norma que impede a produção de efeitos da lei. Agora, travou o finalzinho. Vamos lá, travou o finalzinho. Ela não é uma norma que impede a produção de efeitos da lei, ou seja, a vedação de medida privativa de liberdade no âmbito militar, como sanção disciplinar. Como é que está o disposto na lei? Eu estou pegando a lei aqui. Ó, a lei diz o seguinte, a lei é estritamente alteração do artigo 18, ela só tem 3 artigos, o primeiro que altera e outros 2 que falam da vigência e desse prazo de 12 meses. Tá, lê pra gente. O artigo 18 diz o seguinte, nova redação. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares. Aqui que vem a parte que é crucial do nosso tema. Observados, ou seja, esses códigos de ética e disciplina deverão observar, dentre outros, os seguintes princípios. O último princípio, o inciso 7º, vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Esse é o aspecto que a gente pode atacar e entender inconstitucional. É exatamente o aspecto da questão da constitucionalidade. E temos posição divergente na doutrina, e o próprio STF já chegou a suscitar essa necessidade de você separar a polícia militar da estrutura militarizada propriamente. Tá? Mas isso não foi feito ainda. Então, a Constituição até autoriza a disciplinar militar. Tá? A Constituição autoriza. Agora, a lei é que tem que regular. Se a lei não regula, portanto, eu não quero a prisão disciplinar militar. Se você tem essa lei, por exemplo, revogando o decreto anterior, permitir a prisão disciplinar militar e ela não mais permite, eu não vou ter nenhuma lei mais regulando. Tá? Agora, o problema maior é em relação aos estados. Se essa lei pode impedir os estados de estabelecer essa prisão disciplinar militar. Você vai invadir a competência dos estados também. Porque seria uma norma geral inconstitucional. Violaria o que disposto na Constituição. Então, a questão ela é polêmica e é certamente chegar no STF. E o STF vai ter que se posicionar quanto a isso. O STF tem posição até então constitucional a prisão disciplinar militar. Ele está revendo, como eu disse para você, a questão da prisão para extradição. Hipótese, mas não quanto à prisão disciplinar militar. Então, eu acho que aí você vai ter dois problemas. A impossibilidade da lei vedar a prisão disciplinar militar, ser inconstitucional, contrária à Constituição, e a invasão de competência dos estados. Porque o Estado pode legislar sobre questões específicas. E aí você teria uma norma geral que está impedindo o Estado de estabelecer uma hipótese de prisão disciplinar que é chancelada pela Constituição. Entendi. Então a gente poderia falar, me corrija se eu estiver errado, obviamente, em uma inconstitucionalidade material em relação à vedação da prisão disciplinar, e uma inconstitucionalidade formal por invadir a competência legislativa dos estados? Então, a lei, no que diz respeito ao âmbito federal, ela pode regular. O problema vai ser discutir se ela pode impedir que o Estado estabeleça essa prisão quando a Constituição permite. Ela estaria invadindo a seara dos estados. Você teria que ter uma modificação na própria Constituição. Ou na estrutura, né? Desmilitarizar a polícia. Desmilitarizar a polícia, aí, óbvio, você acaba com a Constituição. Mas isso não aconteceu. Então, a gente tem esses dois aspectos. Agora, a lei ela pode não regular, ela pode simplesmente acabar com a prisão disciplinar militar. Porque a Constituição permite a adoção, ela não obriga a adoção. A Constituição ela permite que seja adotada a prisão disciplinar militar, ela não obriga que seja adotada a prisão disciplinar militar. Entendeu? É mais ou menos a questão da prisão civil por dívida.
Tá? A lei regula. A Constituição permite. E a lei pode regular a prisão civil por dívida. No caso de dívida de alimentos, né? Não se admite depositário infiel, em razão, inclusive, do Pacto de São José da Costa Rica. Porque o Pacto acabou bloqueando a eficácia da lei, paralisando a eficácia da lei. Aqui é um ponto importante. A lei, como eu disse, ela permite, ou melhor, a Constituição permite que a lei estabeleça hipótese de prisão disciplinar militar, mas ela não obriga. Tá? Logo, a lei ela pode não estabelecer prisão. E se a lei não estabelece, não tem hipótese de prisão disciplinar militar. Mas a questão que tem aí importante, eu acho, é se essa lei federal ela invade a competência dos estados. Aí seria um problema maior. Ela pode bloquear, seja bloquear porque ela revogou, ou seja, bloquear a possibilidade do Estado estabelecer prisão disciplinar. Entendeu? Essa que eu acho que vai ser a discussão. Se ela pode ou não fazer isso. Porque ela pode realmente acabar, mas no âmbito federal. Será que ela pode também estender isso para o âmbito estadual? Essa que eu acho que vai ser a discussão maior que vai ter. Entendi. Porque, só a título de exemplo, nós temos no estado do Paraná e aqui no estado do Rio de Janeiro 2 decisões em habeas corpus de janeiro deste ano. Acho que travou. Voltou? Voltou? Então, voltando então, o que eu estava dizendo, nós temos aqui já esse ano 2 decisões em habeas corpus concedendo a ordem para revogar a prisão disciplinar em razão da nova lei no Paraná e aqui no Rio de Janeiro. Então, são 2 decisões que são curtas e breves no sentido de que esse artigo 3º não impede a eficácia da lei e, por conta disso, a prisão está vedada. Estando vedada, ela se torna ilegal e vai ser relaxada. Então, a norma é constitucional, foi o que a gente falou, a norma está valendo. Pois é. Se ela está valendo, a prisão disciplinar militar está proibida. Tá? Não pode ter mais. Agora, você vai contestar, seja em um sentido ou outro, da permissão da prisão ou da não permissão da prisão, através de uma ação incidentalmente, através de uma ação no contexto do Estado de constitucionalidade, mas é exatamente isso que o Estado, muito provavelmente, nesses HTs, ele vai responder. Porque essa lei é inconstitucional. É inconstitucional porque viola não só a competência dos Estados, mas porque ela viola a permissão da própria Constituição e permite a prisão disciplinar. Tá? Mas enquanto não for caso a caso ou no âmbito abstrato, está valendo. Tá? Inclusive, não pode correr o risco. Tem que tomar um cuidado muito grande de autoridade. Pois é. Essa que é a... Entendeu? Como a lei está valendo, a lei é constitucional, tá? Você indo contra a lei, corre o risco de autoridade. E aí você vai ter que discutir a constitucionalidade da lei, principalmente na ação penal por autoridade. Entendeu? Então, é bom tomar um cuidado quanto a isso. Essas questões penais, elas são interessantes por causa disso. Porque se você não cumpre, você está prevaricando. Se você cumpre, você pode responder por abuso de autoridade. Porque a lei é presumidamente constitucional, mas pode ser. Então, é um problema grande, um problema grave, importante, né? Foi exatamente isso que, ao ler as 2 leis, me tinha essa primeira impressão, porém vi que tinham questões constitucionais envolvidas, questões envolvendo vigência, validade e eficácia de lei, que merecia esse debate. Porque, a priori, você pode ter uma resposta que talvez uma análise mais aprofundada não seja exatamente não vá confirmar essa hipótese inicial. Então, é uma questão interessante, ainda mais que temos decisões judiciais já se manifestando sobre ela e esse é o objetivo. Certo, que é constitucional, né? Então, com certeza. Um ponto para a gente fixar é o seguinte, tá? A Constituição, ela permite prisão disciplinar militar, tá? Expressamente, como a gente viu. A Polícia Militar, como o próprio nome diz, né? Ela tem uma estrutura militar. Tá? Ela é submetida, por exemplo, né, à questão de hierarquia, disciplina. Ela tem uma estrutura militar, não tem a mesma finalidade, porque ela é uma polícia, não é exército, mas ela tem a estrutura militar. Tanto é que ela é resquício da ditadura militar. Então, foi recepcionado pela Constituição, foram recepcionados pela Constituição todos esses decretos, sob a forma de lei.
Tá? Então, nesse ponto, não havia nenhuma incompatibilidade sobre o aspecto formal, nenhuma incompatibilidade com a Constituição sobre o aspecto formal, e tampouco com o Pacto de São José da Costa Rica, que exige lei, tá? Pois esses atos têm a natureza, pelo menos à época de lei, e recepcionados enquanto tal. E temos a questão que é divergente, né? Se essa prisão disciplinar que a Constituição permite, ela se restringiria ao Exército, ao Exército, Aeronáutica, às Forças Armadas, né? Ou se ela alcançaria as polícias militares. Só que, veja, consta, inclusive, da exposição de motivos, né? Que você colocou. Mas veja que ainda não foi declarada essa inconstitucionalidade quanto às polícias militares. Então, a gente está tudo falando aqui no âmbito de doutrina, de divergência, mas não é no âmbito da decisão do STF. Tá? Então, do STF não houve declaração de inconstitucionalidade ainda em relação à prisão disciplinar militar. Antes dessa lei não tinha nenhuma. Tá? Não tinha nenhuma. Era permitido pelo STF. O STF sempre entendeu como constitucional. Inclusive, o STF entende, por força do 142, parágrafo 2º, né, que o habeas corpus, por exemplo, não se presta mérito dessas punições, a invadimento dessas punições, no máximo quanto à legalidade da mesma. Então, isso leva a entender que o STF... Parou ou não? Aqui tá ok, tô escutando. Não, parou não. Então, isso... Foi, né? Não, tá indo, não parou não. A posição do STF ainda é pela constitucionalidade. Inclusive, entende o STF, o Poder Judiciário não pode invadir no HC, por exemplo, tá? A discussão quanto ao mérito dessas decisões, mas sim quanto à legalidade da mesma. Nesses HCs, a questão é da legalidade. Tá? Porque se a lei proíbe, a prisão é ilegal. Aí cabe HC. Não está discutindo o mérito da punição, está discutindo a legalidade dela em si. Mas você veja que, mesmo nessa questão, o STF afirmou, não cabe ao STF discutir o mérito dessas punições disciplinares militares, mas sim pode discutir a legalidade, como é o caso. Então, acho que essa questão ela vai chegar no STF, e deve chegar rápido no STF, tá? E ela é uma questão importante. Ela pode dar margem, falou, Cristiano, ela pode dar margem, inclusive, ao abuso de autoridade. Então, essa questão tem que ser colocada mais rápido. E a prisão em âmbito militar é uma sanção que está muito ligada aos os dois principais valores da ordem militar, que é a ordem e a disciplina. Então, isso tem efeitos práticos seríssimos, porque você vai alterar um status antigo e que é importante para dentro do âmbito militar, que é a manutenção da ordem e da disciplina. Eu quero até pegar uma decisão que você fala, mas vai lá. E principalmente porque quem tem atribuição para decretar essas prisões são os militares que ocupam os cargos mais altos dentro da Polícia Militar. Então, isso vai gerar efeitos práticos gravíssimos. Sim, sim. Olha só, tem uma decisão que eu pego aqui, se eu acho com você, que é uma punição exatamente no âmbito da Polícia Militar. Uma prisão disciplinar no âmbito da Polícia Militar. E o STF entendeu compatível com a Constituição. Deixa eu só pegar aqui. Para achar o julgado certinho para você. Enquanto você vai procurando, vou fazer uma outra pergunta que surgiu aqui durante a live, quando você falou que a Constituição permite, a lei não obriga que se crie esse tipo de sanção, então poderia ser... A Constituição permite que a lei regule, a Constituição não obriga, é isso? Não obriga. Então, por exemplo, se essa lei, ela já temos, mas vamos imaginar uma lei que cria esse tipo de sanção disciplinar, a prisão, e além disso, ela faça uma regulação de que pode haver um controle judicial, inclusive do mérito. Nessa hipótese, ela também esbarraria nesse artigo 142, parágrafo 2º? Quanto à questão do mérito, eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim, porque você vai ferir a própria estrutura militar. Porque você vai ter o Poder Judiciário invadindo a esfera militar, que é uma esfera toda própria.
como você falou, né, hierarquia, disciplina, e que é necessário na esfera militar. É importante isso na esfera militar. Você imagina, né, o soldado, você está na batalha, quando o soldado atacar, você fala, não estou com vontade, não vou atacar, não, acho que é o momento ideal, e contestando a autoridade do superior. Então, tá. Né, você está com o policial militar, você está numa operação, aí o comandante manda invadir, não vou invadir porque eu acho que não é o momento ideal, não é adequado, a operação organizada, não dá. Entendeu? Então, acho que é problemático isso. E seria, meu bem, inconstitucional. Eu estou aqui só achando para você. Só também para, enquanto isso, achou? Deixa eu não achar, eu estou achando aqui. Vai, pode falando aí, que eu vou Só a título de informação, chegando. que no estado de Minas Gerais, desde 2002, já tem uma lei, a Lei Estadual 14.310, eu anotei aqui, que ela já criou, e provavelmente essa Lei 13.967 se baseou nessa lei mineira, porque ela criou, em 2002, um Código de Ética e Disciplina, substituindo o regulamento disciplinar, e no seu artigo 24, ela não veda, como você disse, ela não veda, mas ela não traz, dentre as sanções disciplinares, a hipótese de prisão. Então, aí ela é constitucional. Entendeu? Porque ela não está obrigada a estabelecer a prisão com uma punição disciplinar. Entendeu? Então, isso pode. Ela não obriga, ela permite. Então, a lei ela pode estabelecer uma forma de punição. Entendeu? Então, não está obrigado a estabelecer a prisão como forma de punição. Eu acho que agora eu achei aqui. Só para ver se é certinho aqui. Olha aqui, baixo. Aqui mesmo, né? Olha só, os militares que foram excluídos da garantia constitucional da individualização. Dito isso, quando a Constituição quis tratar de modo diferenciado os servidores militares, o fez explicitamente. Para ilustrar, diz o STF, o que contém no artigo 5º, inciso 61, ninguém será ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem fundamentada da autoridade militar competente, salvo, e aí a exceção que o ministro, inclusive Carlos Aires Brito, foi relator, faz, né, salvo nos casos de transgressão militar. Transgressão militar. Tá? E aí segue, ou crime propriamente militar. Então veja que não limita a crime, mas a transgressão militar. E aí segue. Diz lá que não cabe habeas corpus em relação às punições militares. E aí do STF. Né? Isso que diz respeito, aí já jurisprudência. Isso que diz respeito ao mérito das decisões, cabendo ao STF controle da legalidade da mesma. E aí segue aqui. É de se entender desse modo, contrária à exigência do texto constitucional, contrária ao texto constitucional, a possibilidade de controle de mérito das punições disciplinares militares. Então, o controle de mérito tem sido admitido pelo STF, isso no HC 104 e 174. Esse tema já é pacífico no STF sobre o não controle do mérito, mas tão somente dos aspectos formais, controle de legalidade do ato. Inclusive, tem uma outra aqui, eu achei, eu vou achar aqui. Uma outra que tinha sido, no âmbito da Polícia Militar, o indivíduo tinha sido convocado, tinha sido determinado a ele que apresentasse no presídio, porque estava tendo um negócio de greve, alguma coisa assim, era greve. Se eu achar ela aqui, eu pego. Que apresentasse no presídio para ele fazer a segurança. Ele se recusou. Ou não, minha função não é fazer segurança em presídio. Quem faz é o agente penitenciário que vai fazer. Tá? E ele foi punido disciplinarmente. Foi punido disciplinarmente, inclusive, ele entrou com o HC alegando a ilegalidade dessa prisão, porque não era função dele, tá? Que seria a ordem manifestamente ilegal. O STF rechaçou, entendeu possível a prisão disciplinar nesse caso. Porque se recusou a cumprir uma ordem, e aqui que é uma ordem manifestamente ilegal. Você imagina ficar contestando toda a ordem numa operação.
Entendeu? Então, o STF entendeu que, nesse caso, era constitucional, não só dele, não. E esse é justamente o efeito prático que vai gerar nas corporações. Essa, vamos dizer, possibilidade de questionamento de ordem. É isso. A qualquer motivo, né? A qualquer razão. Isso. É a questão da. Eu estou só falando, mas eu estou olhando aqui porque eu quero ver se eu acho essa específica para você. Olha aqui, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Reputa não haver que se falar em manifesta ilegalidade, em ato emanado superior hierárquico, consistente em determinar subordinado que se dirige à via pública, a fim de reforçar a guarda do local. E aí diz, né? É inviável delimitar de forma peremptória o que seria militar. Travou aí? Travou. Não, né? Travou um pouco. O que seria legal ou manifestamente ilegal. Então, essa posição o STF também diz, relatoria militarmente, esse foi em 2010. E aí segue, né? Ele fala, observa ainda que ele conta a quadra atual envolver os presídios brasileiros com a problemática da superpopulação carcerária em contraste com a escassez de mão de obra, entendo razoável a participação da Polícia Militar em serviço de guarda de presos, sobretudo a fim de manter a ordem do estabelecimento prisional. Portanto, a recusa caracteriza, sim, desobediência no âmbito militar, passivo de punição por transgressão militar. Então, veja que o STF tem posição firmada no sentido da possibilidade dessa prisão. Esse aqui, até por... deixa eu só te dar aqui, 101.64. E em relação a essa previsão constitucional... Pegou o HC? Não. 101.564. 101.564? Foi. E só para também pedir também essa informação, e essa norma constitucional do artigo 5º, como ela é uma norma constitucional originária, prevalece o entendimento de que não seria possível declarar a sua inconstitucionalidade, correto? Não. A inconstitucionalidade é norma originária. O que pode fazer é mais ou menos o exemplo que eu te falei da prisão civil por dívida. Tá? Que a Constituição, ela autoriza a prisão civil, ela não obriga, tá? Mas ela permite. Aí você tem uma lei que regula a prisão. Se a lei não regular a prisão, se a lei não estabelecer a prisão, se for uma lei, por exemplo, que revogar a prisão por dívida de alimento, por exemplo, não vai ter mais a dívida de alimento. Mas não por não haver permissão, mas sim porque não tem lei regulando. Porque a norma constitucional determina a possibilidade de prisão, no que diz respeito à prisão, ela é uma norma de eficácia limitada. Ela depende da lei regulando, a lei que dê obrigatoriedade a essa prisão que ela permite. Então, se a lei, por exemplo, for revogada, a lei que permite a prisão for revogada, a prisão fica inviável, fica impossibilitada por ausência de uma lei regulando. Tá? Mas a qualquer tempo pode vir uma outra lei e regular e a gente a prisão. E a questão do pacto, inclusive, é interessante, porque o STF tem entendido que os tratados internacionais de direitos humanos, salvo aqueles aprovados no procedimento do artigo 3º do artigo 5º, né, eles têm status supralegal, não tem status constitucional. Não vou entrar em divergência doutrinária, mas a posição do STF é essa. Tá? Tem status supralegal. Logo, enquanto o Brasil for signatário do tratado, do Pacto São José da Costa Rica, eventual lei que a prisão depositária infiel, ela tem a sua eficácia bloqueada, eficácia paralisada. Agora, vamos imaginar, por exemplo, que o Brasil denuncia esse tratado. Que o Brasil denuncia o Pacto São José da Costa Rica, se retire, portanto, do Pacto São José da Costa Rica. A lei que tinha eficácia bloqueada, ela retoma a sua eficácia. Então, a partir desse momento, a lei retomando a eficácia, poderia novamente ter prisão civil. Então, isso pode acontecer também com a prisão militar. Agora, não pode, a questão aqui é, pode revogar a Constituição? Não pode declarar inconstitucional, mas pode revogar? Pode. Porque, veja, a possibilidade de prisão não é um cláusula pétrea. Não é, veja só, não é um direito, eu ter direito à prisão. Peraí, eu quero ter direito à disciplinar, eu quero ser preso, é um direito meu. Não, meu direito é liberdade.
Então, veja que a possibilidade de prisão prevista no artigo 5º, 61, pode ser revogada. Ela não pode ser declarada inconstitucional, mas ela pode ser revogada. Em tudo que está no artigo 5º é cláusula pétrea. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Isso é importante. Só é cláusula pétrea o que for direito fundamental. Não é porque está no artigo 5º que é necessariamente direito fundamental. Então, nem tudo que está no artigo 5º é cláusula pétrea. E se não é cláusula pétrea, pode ser revogado. Então, esse dispositivo que permite a prisão militar, na seara militar, ele pode ser revogado. Não pode ser declarado inconstitucional. Entendi. É mais ou menos Entendi. assim, né? Eu vou te dar um exemplo para fazer um paralelo com outro ponto. Tá? É a cláusula pétrea das eleições diretas. Então, a eleição direta é cláusula pétrea. Só que no parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição, tem a possibilidade excepcional de eleição indireta para o presidente da República. Quando ocorrer a vacância, 2 últimos anos do mandato. Aí você pode ter eleição indireta, quem vai fazer é o Congresso Nacional. Tá? Essa norma pode ser declarada inconstitucional? Não. Porque ela é norma constitucional originária. Mas ela pode ser revogada? Sim. Ela pode ser revogada. Porque ela em si não é cláusula pétrea. Então é mais ou menos como uma prisão disciplinar. Ela não é cláusula pétrea porque ela não é fundamental. Então ela pode ser revogada. Agora, ela não pode ser declarada inconstitucional. Não travou E aí? essa revogação... Não travou não. E essa revogação, para ficar mais claro, seria de que forma? Aí só a emenda constitucional. A emenda constitucional. Aí tem que ter emenda constitucional revogando. Aí não tem problema. A emenda constitucional pode revogar. O que você tem de possibilidade é, primeiro, a emenda constitucional revogar. Tá? Segundo, a lei simplesmente acabar com a prisão disciplinar militar. Se a lei acabar, não tem prisão disciplinar militar. A lei simplesmente revogou. Aí não tem prisão disciplinar militar. Porque a prisão disciplinar militar ela depende de quem para regulamentar. Então, o exemplo disso, então, seria essa lei do Estado de Minas Gerais. Seria. Entendeu? Seria essa lei. Só que o problema é que tem que ser lei federal. Eu tenho que ter uma lei federal que estabeleça essas normas gerais. Aí a lei federal estabelece as normas gerais e os estados vão legislar sobre questões específicas desse ponto. Então, você tem que ter a lei federal. A lei federal, pelo menos, tem aspecto seja para permitir ou, eventualmente, para impedir. Aí a discussão que a gente vai ter, novamente, é voltar. É se a lei federal que revoga, ela pode impedir o Estado de estabelecer. Como tem norma de natureza penal, tá? Seria competência do Estado. Não seria competência do Estado, sim competência da União. Se for uma norma de natureza administrativa, aí o Estado pode. O problema que é o nosso caso. Que é o caso. Que é o caso. Entendeu? A parte penal não pode, mas a parte administrativa sim. Esse caso pode ter um reflexo penal, mas não é uma norma penal. É isso, exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, é uma norma de caráter administrativo, a prisão é administrativa, tá? Que pode ter um efeito penal. Pode ter um efeito penal. A questão é intrincada. A questão é intrincada. Porque não é tão quando você fala que a lei federal revoga a possibilidade de prisão administrativa, tá? Ela não está tratando, pelo menos a princípio, de matéria penal, mas administrativa. E nesse caso estaria invadindo a competência do Estado. Legal. Então, muito acho bom. que a questão vai dar bastante pano para a banda. Vai. Essa discussão, não só sobre o aspecto constitucional, mas sobre o aspecto penal, né? E eu acho que é esse aspecto que vai gerar. O abuso de autoridade é agora, já. Quando incidir, quando se iniciar processos penais em relação a esse crime, por essa razão, eu acho que aí essas questões vão começar a subir até chegar no STF. Agora, tem um outro detalhe também interessante. Se o STF eventualmente mudar de jurisprudência, tá, para impedir, por exemplo, não, é aconselhável e tem essa possibilidade que o STF module a decisão, module os efeitos da decisão. Porque aí ele teria uma jurisprudência que, alterando, né, ela possibilitaria a prisão por abuso de autoridade. Então seria uma jurisprudência mais gravosa, que alteraria outra questão, não é abuso de autoridade. Então, veja, a STF tem uma posição hoje que não é abuso de autoridade. Tá?
Se ele passa a entender que é abuso de autoridade, ele vai passar a entender, pelo menos penso eu, tem que ser dali para frente. Porque esse efeito retroativo, tá, da alteração jurisprudencial em matéria penal, eu acho que a própria ideia da irretroatividade em matéria penal. Porque, embora não seja a lei retroagindo, mas a jurisprudência retroagindo para alcançar fatos que até então não eram tidos como crime. Eu tenho até um artigo sobre isso, retroatividade ou irretroatividade da jurisprudência em Malam Parker, na esfera penal. E eu defendo que a mudança de jurisprudência na esfera penal, quando foi em Malam Parker, ela não pode retroagir, porque ela complementa o tipo penal. Sim. Então, se ela retroage, é como se fosse a retroatividade da própria lei. Porque a jurisprudência está complementando o alcance do tipo penal, ela está diminuindo o alcance do tipo penal. Se ela diz que o tipo penal não alcança essa conduta, ela diz isso de forma reiterada, ela muda 10 anos depois, então ela não pode mudar para alcançar os fatos anteriores, que até então ela entendia que não caracterizavam um crime. Então, tem uma outra questão constitucional importante também, e com repercussão penal, que é a alteração de jurisprudência, se ela vai ter esse efeito retroativo em se tratando de penal. Perfeito. 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 Interessantíssimo. Interessantíssimo. Professor, a gente pode encerrar por conta do tempo que o Instagram ele corta, né? Então, eu estou acompanhando aqui com o relógio que eu coloquei aqui, a gente já está próximo de 2 minutos para o término. Então, para concluir, eu acho que a gente... Oi? Foi rápido demais. Pô, passou voando. Só para fazer aqui, pontuar as conclusões que eu anotei aqui ao longo da sua fala, vamos lá tentar ir por uma ordem lógica. Primeiro é que esse artigo 3º da Lei 13.967, ele não impede a produção de efeitos da norma, e essa norma está produzindo efeito. Então, é uma norma vigente, válida e eficaz, até que seja declarada inconstitucional, seja no controle difuso, seja no controle concentrado. Isso. A segunda conclusão que eu... Desculpa que eu sei que a sua área é constitucional. Até prefiro controle concreto que qualificado. Perfeito. Melhor ainda. Já fica aqui atualizado. É que a gente normalmente, né? A gente, quando fala em controle concentrado, a gente esquece que no controle concentrado você pode ter análise de constitucionalidade incidental. Pode. Verdade. Entendeu? Aí a gente é difuso, incidental acaba estando no concreto. No concreto abstrato. No concreto abstrato, assim, tá? Nesse Ótimo. caso, falar no controle concreto incidental, beleza. Aí o efeito em parte, ou no controle concentrado abstrato. E aí tem efeito erga omnes. Perfeito. A segunda seria que essa lei ela é inconstitucional, primeiro, porque ela contraria a disposição expressa da Constituição, no artigo 5º, inciso 61, e também que pode, aí depende de uma análise mais apurada, de uma inconstitucionalidade em decorrência de uma invasão de uma competência dos Estados para legislar sobre matéria específica. Porque se trata de questão administrativa, aí é que é o problema. Vai ter que discutir se a essência da questão é penal ou administrativa. Sim. Esse vai ser o problema, discutir se a essência é penal ou administrativa. Por exemplo, tá? Crime de responsabilidade. No crime de responsabilidade, que é julgado por presidente da República, que é julgado, Dilma, né, recentemente foi julgado pelo Senado, o STF tem entendido que o crime de responsabilidade tem natureza penal. Então, aplica esse contraditório, aplica esse ampla defesa, então teria natureza penal. Se você ali fala em crime de responsabilidade, mas às vezes não tem nem a pena de prisão, que teria natureza penal. Então, sim. Você tem restrição de liberdade, tá? O STF pode chegar à conclusão também de tratar de natureza penal, penal, portanto, fala de prisão, então teria essa essência penal, né? Se tem essência penal, não há violação à competência dos Estados. Não pode legislar sobre matéria penal. Mas a essência administrativa pode. A gente tem 26 segundos, vamos lá. Se tiver essência administrativa, pode. Se tiver essência penal, pode. Tá, vamos lá, 19 segundos. A possibilidade de revogação por emenda, porque não é norma, não é cláusula pétrea, e a análise de modulação dos efeitos. Professor, só para encerrar aqui, obrigado mais uma vez, temos 5 segundos pelo convite, tá? Foi um prazer.